Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, sou psicóloga e, como havia prometido, vamos refletir sobre o filme da Barbie, né? Tão cheio de críticas, de um lado críticas positivas, do outro nem tanto, muita coisa vindo, e eu vou deixar aqui a minha visão, né? De quem foi uma criança que conviveu com a Barbie e desejou muito uma Barbie. E fui assistir o filme com a minha filha, né? Que também teve muitas Barbies na primeira infância dela. Lembrando aqui que a gente está abrindo reflexões, tá? Portas para muitas reflexões, independente de estar certo ou errado. Eu gostei muito do filme, gostei da forma como assuntos tão profundos foram cutucados, pontuados, e acho que tem sim grandes reflexões por trás, mas também tem toda uma questão da gente olhar épocas, né? E é isso que eu queria trazer. A Barbie, ela sempre passou por uma crítica, a gente tem isso muito claro em muitos autores de livros, até dentro da psicologia, desse estereótipo da mulher, né? Da mulher perfeita, loira, magérrima, cintura fina, tudo muito perfeito. Se a gente parar pra pensar, a Mattel, a Ruth, que até mostra ela no filme, né? Ela teve a ideia, ela idealizou, ela era cofundadora da Mattel nos Estados Unidos. Em 1959, ela viu a filha dela brincando, e isso é muito da nossa geração, tinha aqueles bebezões, né? E geralmente não era nem os bebezões, ela tinha alguns brinquedinhos de papel ali. Ela desejou que a filha dela tivesse uma boneca diferente, uma boneca que representasse o padrão da mulher naquela época, né? E que ela fosse tridimensional. Então ela desenvolveu a Barbie, e que foi um sucesso de lançamento. E a gente para pra pensar, 1959, 1960, qual era a padronagem de mulheres que a gente tinha? De objeto de desejo mesmo. A gente pega grandes nomes aí, como Mary Moe, outras musas no mundo da fotografia, da moda, da televisão, do cinema. Aquela esposa perfeita que tinha que ser muito bonita, a menina que ela era preparada para ter um marido. Então a Barbie, ela vem representando, tanto é que no filme a atriz principal, ela fala: eu sou a Barbie estereotipada, né? Ela tem um estereótipo, e esse estereótipo era dessa Barbie de 1959. Aqui no Brasil, a Barbie foi lançada em parceria com a Estrela, que era uma potência em brinquedos, em jogos. Quem nunca teve um brinquedo da Estrela, né? E ela foi lançada em 1982, né? E que foi uma febre também. Eu lembro, eu tive uma Barbie, a Barbie noiva, né? A Barbie era uma boneca cara, a Barbie ela vinha com muitos acessórios, com muitas roupas, com casa, carro, cavalo, tudo aquilo que uma mulher poderia ter, desejaria ter, né? A minha impressão, né, enquanto mulher, enquanto mãe hoje, foi que a Barbie ela foi acompanhando algumas coisas. Então, ela não é mais aquela Barbie estereotipada. A gente tem a Barbie com todas as profissões, a gente tem a Barbie mãe, negra, asiática, baixinha, gordinha. Outro dia eu cruzei com a Barbie que pratica yoga. Ela foi trazendo uma representatividade para nós enquanto mulheres. Só que realmente ela tem pela visão consumista, ela estimula. Mas só a Barbie? Não. Quem já não teve filho que colecionou Polly, a Baby Alive, que era caríssima. Agora as bonequinhas colecionáveis, ai gente, esqueci o nome, que vinha dentro da caixinha, da bolinha, né? A minha filha teve várias dessa. E minha filha teve Barbies na infância, né? Várias até. E que chegou, e nem por isso ela se tornou uma pessoa, uma criança, uma adolescente que tem essa mulher estereotipada na cabeça. Por quê? Não é só a boneca, é como nós consolidamos isso dentro do nosso feminino. Eu falo muito sobre isso, né? Então, se a gente para pensar, os valores dessa mãe, dessa mulher, a forma como você traz o que é autoestima para sua filha, como você empodera ela para ela poder estudar, ter uma profissão, ou prepara ela só para ser uma esposa e corresponder ao que este homem deseja dela, são reflexões muito profundas que a gente tem que fazer, ao invés de dar esse poder todo somente a uma boneca, né? Porque senão outras bonecas também iriam favorecer isso. Esse é um ponto, enquanto mãe, enquanto mulher, tá? No filme,
Eu acho que tem críticas ali muito legais sobre essa questão do feminino e esse choque da realidade. Por quê? A primeira crítica que eu vejo no filme é justamente essa crítica do padrão de beleza. Que é culpa da Barbie? Não, nós estamos aí com uma geração que usa filtro no Instagram à reveria e que a gente tem pedido e feito campanhas cada vez mais para naturalizar. Nós somos mulheres hoje que não sabem envelhecer mais, mulheres que estão com 60, com 70 anos e querem ter a aparência de meninas de 20, 30, né? Então, aí a Barbie fala muito isso, porque quando ela teve, no filme, né, aborda isso. Quando ela teve o primeiro pensamento sobre morte, e aí a gente sempre fala na psicanálise que a morte, pensar na morte nos faz refletir na qualidade de vida que nós temos. Então, se a gente percebe que a nossa vida é vulnerável, a gente tenta dar uma coerência para essa vida. Quando a Barbie ela se pega deprimida, saindo daquele mundo cheio de plástico e perfeição e tudo muito bonitinho, e ela angustia, ela não sabe nomear aquilo, ela se pega pensando sobre isso. E tem um ponto. E aí que vai os spoilers, né? Que ela tá no ponto de ônibus, quando ela sai da Barbilândia e cai na cidade lá, que tem uma senhora sentada no ponto de ônibus. E ela fala, você é tão bonita pra senhorinha. E a senhorinha fala assim, eu sei, eu também acho, né? Ou eu sei, algo assim. E eu achei tão fantástico aquilo, porque você dá permissão pra você, numa terceira idade, envelhecer, ter cabelo branco, ter rugas, ter uma história pra contar, ainda se achar bonita dentro da sua história, dentro do seu corpo, é muito importante, é romper padrões, né? É você perceber que realmente você não precisa ficar bonito o tempo todo. O confronto da Barbie com a menina na escola, e ela fala, né? Você é o pior estereótipo de mulher, você nos proporciona um ambiente rude, negativo, fútil, e a Barbie toma consciência daquilo e ela fala, mas eu sempre empoderei vocês. E ela começa a perceber esse leque, ela vai em busca de respostas, é o que nós estamos tentando fazer hoje também, né? Eu também não sou contra, eu também sou muito contra esses padrões tão rigorosos. E uma cena que me marcou muito, que quase ninguém via alguém falar algo sobre isso, é que quando ela vai ser levada, depois dessa cena da velhinha, ela é levada à sede da Mattel, e aí vem uma outra padronagem, ela se vê, a cúpula da Mattel são os diretores homens. E a gente tem cenários assim até hoje, dentro da política, dentro do Congresso, em ambientes, exército, marinha, área militar, a gente vê homens ocupando altas cúpulas e nós nos sentindo inadequadas por ocupar ali. Dentro do nosso setor do agronegócio é a mesma coisa. Quantas vezes eu atendo meninas aqui que querem fazer agronomia e pais dizem, agronomia não é para você é uma mulher, como é que você vai fazer isso? Não, ou então eu não tenho um filho homem, eu preciso de um CEO na minha empresa, porque você não vai poder tomar a conta da minha empresa. A gente vê o patriarcado muito pesado ainda hoje. E isso é culpa da Barbie? Será mesmo? Né? E aí, nesse momento, a alta cúpula tenta colocar ela dentro da caixa novamente, enquadrando ela para ela voltar para Barbilândia, porque senão ela vai causar um caos aqui no mundo real. E aí ela vai colocar a mãozinha para que amarrem ela, porque a bonequinha ela fica amarradinha, né? E ela se solta. E a gente precisa sair da caixa. E isso é uma coisa que parece bobagem, mas toda vez que a gente tenta sair da caixa, quando a gente tenta romper padrão de beleza, quando a gente tenta ocupar lugares de alta cúpula, quando a gente pode falar que sim, a gente é bonita, só que a gente é inteligente também, que a gente pode ter salários iguais aos dos homens, a gente tá quebrando essas amarras e saindo da caixinha. Então, a gente precisa, sim, refletir sobre essas coisas de uma forma leve. Eu achei as pegadas do filme com um humor muito ácido, né? E nem todo mundo é capaz de entender esse humor ácido, mas tem muita crítica por trás disso também, né? Eu achei fantástico porque as Barbies ocuparam todos os lugares, né? Então, a gente tem uma presidente negra no filme da Barbie. Quando é que a gente vê isso com naturalidade aqui no mundo real? E o do patriarcado, o choque do quem, né? A crise existencial do quem, de quem sou eu só existo porque você existe, Barbie. Eu quero agora arrancar isso aqui de você e eu vou ocupar este lugar. Quantas vezes a gente vê homens medindo força, agredindo mulheres, reduzindo mulheres para elas abandonarem carreira porque eles não podem ter o ego deles ferido. Quem não dá conta do sucesso da Barbie. E aí eu achei muito bonitinho porque no final, depois daquela crise toda do patriarcado, das críticas e do quem ocupar a Barbilândia, né?
e o Ken vai falar com a Barbie acolhe essa sensibilidade do Ken e fala, mas você precisa descobrir quem você é. Porque o que a gente quer dentro do feminismo, não dos radicalismos, que aí eu não sou contra nem a religiosidade radical, nem política radical, nada que é radical, para mim tem abertura para as coisas, porque se tornam muito intolerantes. Mas dentro dessa questão do feminino, que sim, é muito positivo e saudável que a gente dialogue, que a gente avance cada vez mais, é entender que a gente não está competindo com os homens, nós só queremos estar no mesmo nível de liberdade que os homens têm. Então, se os homens podem ser quem eles quiserem, nós também podemos. E aí no final, vai ficar tudo bem, Barbie, porque você agora tem o Ken. E ela fala, mas eu não amo o Ken. E o que ela tá falando ali? Ela tá falando de amor próprio, porque ela tá falando dela de se descobrir, e aí ela fala, aqui já não é mais meu lugar, eu sinto que aqui não é mais o meu lugar. E aí aparece a Ruth de novo no final do filme, porque a grande cúpula está tentando resolver aquele problema. E aí a Ruth fala pra ela explica, né, que ela foi criada para alegrar a vida da Bárbara, que era a filha da Ruth, e que ela tem o direito de escolha, só que ela precisa saber o que acontece no mundo real. E aí ela toma conta de algumas emoções e das fases da vida, criança, adulto, envelhecimento e aí a morte, né? A Barbie não seria eterna, como nós não somos eternas. E dentro desse processo ainda tem que eu amei, que é toda aquela questão da moça que estava desenhando a Glória, né? Falando que como é exaustivo o mundo das mulheres. Porque a gente tem que estar ou tá magra demais, ou tá gorda demais, ou você tem que ter filho, ou você não tem que ter filho. Você tem que provar para o mundo que você dá conta. Aquele diálogo da Glória no final é o que nós sentimos, a exaustão, a cobrança o tempo todo. E aí ela sugere, eu quero sugerir uma Barbie normal. Uma Barbie que, se ela quiser ter filhos, ok, se ela não quiser, tudo bem também. Uma Barbie que me represente. E aí eu fiquei pensando, nossa, essa Barbie já existe, somos todas nós, né? E aí a Barbie, ela é uma representatividade estereotipada? Não! E que, graças a Deus, se Deus quiser, seja cada vez mais estereotipada. Mas a gente precisa entender que ela teve sua função na década que ela foi criada, no modo como ela foi criada. Hoje, a Marilyn Monroe não cabe o padrão de beleza da Marilyn Monroe e nem a forma como ela viveu. Cabe? Não. A gente quer mulheres cada vez mais empoderadas. A gente precisa realmente dessa liberdade. A gente precisa ter a certeza de que nós existimos. Mas chega um momento da fase da criança que a menina, ela é tolhida a isso e os homens não. Os homens podem sonhar em ser bombeiro, piloto, policial, astronauta, o que ele quiser. Nós precisamos ser boas moças para continuar casando e tomar cuidado para não ficar muito velha, porque o tempo é implacável conosco. Olha que pesado. Então, essas são algumas reflexões. Com questão ao consumismo, concordo em gênero e grau, sempre houve. Mas sempre houve na Disney, sempre houve no mundo dos super-heróis, da Marvel, sempre existiu quando a gente tinha canais como o Cartoon Network, que passava propaganda a cada 5, 10, 15 segundos para uma criança querer as coisas. Cabe a nós, enquanto adultos, entender que dentro desse universo da criança, ela vai procurar por representatividades, mas principalmente cabe a nós termos coerência para sermos boas representações de mulheres para as nossas filhas. E aí? Como será que nós estamos fazendo isso? Porque eu não deixo de ser menos feminista porque eu gosto de ter batom, unha pintada, minhas unhas são rosa. E nem por isso eu preciso de alguém que abra o pote do palmito para mim. Nem por isso eu quero deixar de ganhar sucesso, status, trabalho, dinheiro, profissão, continuar crescendo, porque eu sou mulher e eu preciso de um homem para isso. Então, até onde essa linha do feminismo, a gente precisa começar a entender que a gente pode sim ser meiga, ter nosso jeito, conversar, ser educada, gostar de fazer algumas coisas, mas nós gostamos de fazer outras coisas também, como por exemplo ir para a ciência, como por exemplo entender de política, como por exemplo entender alguma coisa com questão à mecanização, a carro, a automação, automóveis, N coisas que nós podemos, porque nós podemos. Assim como a Barbie pôde escolher ficar na Barbilândia
ou viver no mundo real. E o filme encerra com uma coisa que eu achei fantástica, porque ela acaba indo pela primeira vez na consulta do ginecologista. E o que nos define, e a gente precisa parar de sentir vergonha sobre isso, é sobre o nosso feminino. Sim, temos uma vagina. Sim, temos um corpo que sente prazer de forma diferente. Sim, temos prazer em todas as fases da nossa vida. E a gente não precisa tratar a nossa sexualidade com tanto pudor, tá? Essas são algumas de muitas reflexões e provavelmente eu vou trazer outras aqui. Me conta aqui, deixa seu comentário, traz sua reflexão, se alguma coisa fez sentido, se alguma coisa você discorda, se isso te gerou reflexões novas, compartilha. Vem junto comigo pra gente fazer desse mundo nosso um mundo um pouco mais gentil com as nossas reflexões e principalmente conosco como mulheres, ok? Até o próximo vídeo.